deixar o Pedro voltar, porque aí eu continuo a explicação para ele. Alguém que já está aqui na sala tem alguma dúvida? Quer aproveitar aqui a oportunidade para que eu mostre, eu faça alguma outra etapa do cálculo de novo? Não. Beleza, obrigado pelo retorno. Pedro está demorando um pouquinho para voltar, então eu vou continuar aqui, tá? O exemplo 5, que era calcular o valor de x, então a gente tem essas etapas. Eu vou ter que identificar os ângulos que eu já tenho e utilizar isso a meu favor. Depois eu desenvolvo a própria tangente em si, multiplico cruzado, coloco em evidência, passo o valor que eu já tenho dividindo, e aí eu vou racionalizar, né? Na verdade, multiplicar pelo conjugado dele, organizo, corto o máximo que der, coloco em evidência os resultados que são iguais e finalizo o meu exercício, né? Então, eu tenho algumas etapas de cálculo aí, tá? Algumas etapas. O Júlio está entrando agora, deixa ele ativar o áudio. Você tá com problema no áudio e no vídeo ou só no áudio? Desculpa, só no vídeo? Quem? Júlio? Júlio, tá me ouvindo? Tô sim, é porque a internet aqui em casa tá ruim, tá caindo toda hora. Entendi. Mas o meu vídeo para você fica bom? Você tá sem câmera? Fica. Tô vendo aqui, dá pra ver normal. Tá, beleza. Pedro, só continuando então a explicação, tá? O ponto em que eu tinha parado era o x e eu coloquei ele em evidência. Só para reforçar a questão da interpretação, né? Mas o desafio seria, eu acho que iniciar o exercício, né? Entender que você tem que utilizar a tangente de 30 e antes disso, fazer essa análise do x. Falou em ângulo de 45 graus para um triângulo retângulo, eles têm, os catetos são iguais, certo? Isso é sempre. Então, como é sempre, fica fácil de lembrar. E tem uma lógica por trás disso. Tudo bem? Vamos continuar, então, lá do material de vocês. O material de vocês, ele deixa... bem parecido, né? Só inverteu aí o raiz de 3 mais 1, mas é a mesma coisa. Vamos continuar. Teorema dos senos, ou lei dos senos. Considere um triângulo ABC de lados AB igual a C, AC igual a B e BC igual a A, inscrita em uma circunferência de raio R, como mostra a figura. Então, eu tenho um triângulo qualquer, inscrito, ou seja, dentro de uma circunferência. Ele deu as medidas, deu os valores do ângulo agora em letra grega, o que é bom, porque é assim que costuma ser mesmo. As medidas são com letras minúsculas do alfabeto, né, nosso alfabeto, e os pontos são dados em letras maiúsculas, né, como esse ponto O, e também tem a ideia do raio aí, né, o raio da circunferência que ele também traz para a gente no alfabeto com letra maiúscula, né, e aí ele faz uma demonstração. A, que é esse lado aqui inferior, dividido pelo seno do ângulo relacionado a ele, porque o seno de um ângulo é sempre uma relação oposta àquele ângulo. Então, se eu pego A, o seno do ângulo oposto a ele, B, o seno do ângulo oposto a ele, e o C como o seno do ângulo oposto, eu tenho que isso será igual a 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro. Aí o que eu queria que vocês colocassem aí, circulassem o 2Rs aí no livro de vocês, ou marcassem com um marcador de texto, e colocassem assim, diâmetro dessa circunferência aí. Faz isso aí, vai ajudar a gente lá na frente, tá? Deixa já essa observação aí no material de vocês. Se estiver fazendo no caderno, aí desenha a circunferência com um triângulo, né?
e escreve no caderno, tá? Se não quiser escrever aí no material. Bem, posso continuar aqui? E aí a gente tem o teorema dos cossenos. Qualquer coisa pede para eu voltar que eu volto. Teorema dos cossenos, ou lei dos cossenos, que é: considere um triângulo ABC de lados AB igual a C, ou seja, AB é representado pela letra C, AC representado pela letra B e BC representado pela letra A, como mostra a figura. Demonstra-se que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo relacionado a essas duas medidas BC. Como vocês vão lembrar disso, tá? É só vocês lembrarem o seguinte: eu desenvolvo como se fosse o teorema de Pitágoras, mas como a gente não sabe qual é a medida maior, primeiro você considera que a hipotenusa é o A. Então você fala A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como você não sabe qual é o lado maior, você tem que usar essa lei aqui do cosseno para desconsiderar. Isso aqui, gente, se ele for um triângulo retângulo, essa segunda parte aqui, ó, se o A for a hipotenusa, essa segunda parte aqui vai zerar. Tá? Por que ela vai zerar? Porque se o A for hipotenusa, significa que o meu alfa é o ângulo reto. Né? O ângulo oposto à hipotenusa é sempre um ângulo reto. Se aqui for 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Aí eu zero toda essa parcela aqui, ó. E isso vale para todas as outras linhas. Então, se eu tenho que o meu B, que é a medida desse lado direito aqui superior, se essa medida for hipotenusa, significa que o meu beta é o ângulo reto de 90 graus, ou seja, o cosseno dele vai ser zero. E vai zerar toda essa parcela e vai ficar só b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Da mesma forma para o c. Se o meu gama for 90 graus, o cosseno dele é zero, e aí eu vou zerar essa parcela, e eu tenho c como uma hipotenusa, ou seja, eu tenho um triângulo retângulo. Quando o meu triângulo não é retângulo, eu utilizo essa fórmula aqui, e essa fórmula serve para qualquer situação. Bem? Como que eu vou lembrar disso? Eu tenho a medida B e a medida C. Eu vou utilizar menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo que relaciona essas duas. Ó. O alfa é o ângulo que relaciona o C com o B. Assim como o beta é o ângulo que relaciona o C com o A, e o gama é o ângulo que relaciona o A com o B. Tranquilo? Aí a gente vai para a área de um triângulo em função de dois lados e do ângulo entre eles. Então, o que ele dá para a gente? Ele dá o ângulo com medida AB e ele dá um triângulo, né, ABC, com lados AB e o ângulo alfa. E aí a gente tem uma fórmula que é a área desse triângulo representada por A vezes B vezes o seno do alfa dividido por 2. Por quê? Porque A é a base. O B multiplicado pelo seno do alfa vai me dar essa medida aqui, ó, que é a altura dele. Então eu poderia colocar, circula aí por favor, seno B vezes o seno de alfa, circula essas duas informações e faz aí uma observação colocando que é a altura. B seno de alfa é a altura do triângulo. Para encontrar a altura do triângulo, eu pego o B e multiplico pelo seno do alfa. O B e o seno de alfa, só que é para circular? Isso. B seno de alfa, coloca aí que é H, que é a altura. Ou seja, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo? Queria que vocês tentassem fazer esse aqui. Calcule o valor de x na figura seguinte. Tentem calcular, por favor. Vou dar um tempinho para vocês tentarem aí. Hoje eu compartilhei com o e-mail de todos vocês
o e-mail que vocês utilizaram no cadastro do Google Sala de Aula, compartilhei o OneNote com todos os e-mails. Chegou pra mim. Uhum. E aí fica até fácil aí, caso vocês tenham interesse em dar uma olhada depois, né? O caderno é o meu bloco de anotações, tá? Para vocês utilizarem. Qual é o valor de X? Professor, Oi? eu posso falando, o senhor vai fazendo? Pode, velho. Tá, o ângulo de 30 mais o ângulo de 45 vai faltar 15 graus lá em cima para inteirar 90. Aí... Certo. 15 graus para inteiro 90. Beleza. Aí dele a gente vai tirar o cosseno de... Aí a gente pega 10 e o x, coloca um sobre o outro, e aí a gente coloca o cosseno de 15, eu acho. Certo, mas a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? Não. 180. 180, né? Ô, cacete. Lerdei. Então, 105, o ângulo lá de cima. Isso mesmo. 105 graus. E aí, agora? Oi, professor. 105. Aí agora a gente faz aquilo que eu falei, a gente coloca cosseno de 105 e iguala ao x sobre 10 ou 10 sobre x, eu não lembro. Tá, aí, beleza. Tá querendo utilizar, Mas a gente então? não sabe cosseno de 105? Isso, esse é um ponto. Bom, aí a gente tem aquele bagulho lá dos quadrantes, e aí... Não, muito melhor pegar o seno de 30. A gente... Bom, né? A discussão tá muito válida. Por quê? Porque a gente pode fazer pelo caminho da lei dos cossenos ou a gente pode fazer pelo caminho da lei dos senos. E isso vai depender muito. Eu vou até deixar aqui assim. Eu vou diminuir o zoom. Eu vou deixar um pouquinho do lado aqui para a gente pensar. Vou diminuir o zoom até a gente conseguir visualizar todas as possibilidades. Então, a gente tem essas duas aqui. Vou colocar aqui no cantinho assim, vou arrastar para cá. E eu vou olhar para a figura que a gente quer calcular. Então, olha só. Muito bom, Pedro. Dá para fazer desse jeito aí, utilizando o cosseno, né? A questão é que a gente não tem tabelado, como a Andressa também comentou, a questão aí do 105. A gente acaba batendo nesse impasse. Então, a gente tem ali o 30 e o 45 graus. O 30 e o 45 a gente pode utilizar, né? A gente já entende, a gente já trabalha com esses valores na tabela. Então, se eu for pela lei dos cossenos, o 105 é o que relaciona o x com 10. Então, se eu utilizo o cosseno, eu vou acabar relacionando o 10 com essa medida aqui de baixo, que não me interessa. Se eu utilizar o cosseno para o 30, eu vou relacionar essa medida aqui de cima, que é o x, que eu quero, mas com essa medida aqui de baixo, que eu também não tenho. Então, eu descarto aí o cosseno. Por quê? Porque nenhuma das três opções de ângulos faz com que eu tenha um cosseno conhecido ao mesmo tempo que eu relaciono uma medida conhecida com o que eu preciso. Então, para utilizar o cosseno, eu preciso conhecer o ângulo e trabalhar as medidas que uma eu tenho e a outra é que eu preciso. Então, por exemplo, se eu pegasse o cosseno de 105, eu iria relacionar o 10 com o x. Mas eu não tenho cosseno de 105. Se eu pegasse o cosseno de 45, eu tenho cosseno de 45. Mas ele ia trazer para mim uma medida que não é a que eu quero. Assim como o de 30 graus, que é o cosseno de 30 eu tenho, mas ele vai relacionar o x que eu não tenho com a medida que eu também não tenho. Então aí eu descarto o cosseno. Beleza. Descartei. Então a gente vai usar o seno de 30? Aí beleza, aí é muito bom, vamos entender. Então se eu uso o seno E como é que fica? Fica tipo meio igual a x sobre 10? Aí a gente vai para a lei do seno, que é essa aqui de cima, né? Então, o que a gente tem aqui nesse caso? A gente tem um ângulo conhecido e uma medida conhecida. Então, fica, ó,
Qual que é a medida relacionada ao seno de 30? É a medida oposta aqui, tudo bem? Que é quanto? 10. 10, beleza. Então eu venho aqui, ó. 10 dividido pelo seno de 30 é igual, aí eu volto aqui para te mostrar, é igual a uma outra medida relacionada com outro ângulo. Qual que é a outra medida? X. Relacionada ao seno de 45. isso. Essa é a lei do seno. Esse é o recurso que eu tenho aqui para trabalhar. Ó. Agora eu posso aplicar aí o que eu tenho. Quanto que é o seno de 30? Meio. Meio. Então, se eu tenho 10 dividido pela metade é quanto? 5. 10 dividido por 0,5 é quanto? É 20. Beleza? 20. E quanto que é o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Top. Show. É? Opa, isso mesmo, isso mesmo. Show. Eu acertei? Acertou, Caralho. miserável. Mas dessa vez acertou de verdade. É igual Obrigado, aquele professor. menino. Ó, raiz de 2 sobre 2. Vou só colocar aqui mais distante um pouco. Por quê? Porque aí o que eu tenho? Eu tenho que 20, eu tenho x dividido por raiz de 2 sobre 2. Eu posso passar esse raiz de 2 sobre 2 multiplicando para o lado de lá, já direto. Então fica 20 vezes raiz de 2 sobre 2. Tem que tomar muito cuidado com esse detalhe aí de um número dividido por uma fração, né? Como ele está dividindo por uma fração, eu posso passar a fração inteira multiplicando para lá, tá? E tomar cuidado com esse detalhe. O que é legal aqui? Ó? É legal prolongar esse traço do x para mostrar que ele está dividindo por um outro número lá embaixo. Então, por isso que esse número inteiro passa multiplicando para o outro lado. Vai ficar 10 raiz de 2? X é igual a 10 raiz de 2. Tudo bem? Tá bom. Deixa eu ver aqui como que ele colocou. Ele colocou 10 raiz de 2 também, mas como ele tinha trago a unidade, né, das medidas, aí ele colocou a unidade aqui também. Importante se atentar a isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, dificuldade? A Ana Clara, de vez em quando, entra e sai, Ana Clara. É porque a internet aí está É porque a oscilando, internet está caindo aqui em casa. Uhum. Aí, se às vezes você mandar um convite e eu não Essas ver, fórmulas. avisa alguém para me chamar aqui pelo áudio, manda mensagem para alguém, tá? Tá bom, tá bom. Hein, professor? Essas fórmulas vai ser. Nossa, mano, só no sonho pra eu lembrar delas na hora da prova. Mas assim, eu tenho dificuldade também, Pedro, em decorar fórmula, cara. Sempre tive. Sempre tive mesmo, de verdade. E aí o que eu faço? Eu fico tentando assim, cara, tem que ter uma lógica por trás disso. Se tiver uma lógica, não é que eu vou lembrar, mas as minhas chances de lembrar aumentam muito para mim. Eu funciono assim. Tenho dificuldade com decorar as coisas, por isso que eu tenho dificuldade com disciplinas de humanas, porque envolve muita informação, né? Que eu tenho que memorizar. Nome das pessoas, nome dos lugares, data das coisas. Isso aí para mim é lapada, nunca lembro. Né? Então, o que eu faço? Por exemplo, como que eu faria aqui, tá, para resolver esse exercício? Talvez no primeiro momento eu ia querer achar alguma relação dessa altura, né? Então eu poderia pegar aqui, ó, uma altura, ó. Como que eu faria, tá, Pedro? Só para acompanhar aí. Eu poderia passar um traço aqui nesse triângulo, dividindo ele em dois triângulos. Aí eu tenho um ângulo de 45 graus. Acabei de fazer um ângulo de 90 graus aqui, ou seja, lá em cima eu tenho um ângulo de 45 graus também. Aquela mesma ideia que a gente fez no outro. Faz sentido, tem uma lógica. Aí eu tenho essa medida e essa medida, ou seja, elas são iguais. Eu não conheço, mas eu já criei uma relação. Aí quando eu fizesse isso, eu já ia conseguir visualizar melhor o meu problema. Como assim o meu problema?
Gente, mais alguém tem dificuldade em memorizar essa fórmula, em começar o exercício? Mais alguém tem dificuldade em ver isso aqui? Ou não? Todo mundo... Não. Mas já, tipo, eu acho que tá tranquilo agora, sabe? Eu só não sei se eu vou lembrar lá na frente, porque, tipo, Tá. eu geralmente esqueço essas coisas, mas... Tá, eu entendo, Pedro. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Faz o seguinte, tenta lembrar disso, depois qualquer coisa a gente investe um tempo maior nesse ponto. Primeira pergunta, a pergunta que eu faço, que eu gosto de procurar entender é: por que isso aqui é verdade? Sabe? Por que essa lei dos senos, por que 10, que é essa medida aqui, dividida pelo seno desse ângulo oposto a ele, é igual ao x dividido pelo seno do ângulo oposto a ele? Por quê? Essa é a primeira pergunta, entendeu? Se você conseguir entender essa pergunta, lá na frente, em qualquer situação que você estiver, você vai conseguir chegar nessa regra, nessa lei, sabe? Você consegue desenvolver uma operação matemática, uma linha de raciocínio em que você simplesmente utiliza a lei sem nem saber que você está utilizando a lei dos senos, você só está criando uma relação trigonométrica. Então, como que você vai fazer lá na frente ou em um outro momento oportuno para você provar a lei dos senos? Você pega e cria um parâmetro que se relaciona para os dois triângulos. Opa, que é qual? Que é essa altura aqui, ó. Essa altura, ela se aplica ao triângulo da direita e ao triângulo da esquerda. Então, se eu pego, por exemplo, ó, gente, acompanha comigo, por favor. Vamos lá. Qual que é o seno de 30? Se eu usar aquela regra geral lá da identidade trigonométrica, seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? Ó, eu coloco assim, ó, seno de 30 é igual ao h dividido por x, tudo bem? Vocês lembram disso, né? E o seno de Sim. 45 é o quê? É a medida oposta, que é a altura. Raiz de 2 sobre 2. Legal, beleza, muito bem. A gente vai fazer isso aí, Ana Letícia, a gente vai chegar nisso. Mas eu só falo nessa identidade trigonométrica aqui por enquanto, sabe? Seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o 10. Tá? Eu vou isolar agora o h. Então, o que eu tenho? Eu tenho assim, ó. H é igual a seno de 30 vezes x. E esse h aqui é o seno de 45 vezes 10. Como h é igual a h, eu tenho que o seno de 30 vezes x é igual ao seno de 45 vezes 10. Olha só que interessante. Se eu multiplico cruzado lá em cima, eu tenho o quê? Eu tenho assim, ó. Seno de 30 vezes x é igual ao seno de 45 vezes 10. Tá vendo? Conseguiram acompanhar comigo? Ó, é a mesma coisa, ó. Não importa se eu uso a lei do seno, ou se eu recorro a essa identidade de utilizar um h, que é uma medida comum como referência, para desenvolver os dois triângulos e comparar essas duas medidas. Aqui, ó, fazer isso aqui é provar a lei dos senos. Entendeu, Pedro, o que eu quis dizer sobre entender a lógica? Se você vai desenhando aqui, desenvolvendo, criando uma relação entre eles, você consegue chegar na própria lei dos senos. Qual que seria a lei dos senos? Eu pegaria esse 10 aqui, passaria esse seno dividindo, e esse x passaria o seno de 45 dividindo. Então, seria x dividido pelo seno do ângulo relacionado a ele, e 10 dividido pelo seno do ângulo relacionado a ele. Lembrar disso aqui de cara é difícil, eu tenho dificuldade. Mas lembrar disso aqui e fazer com que o h seja igual a esse h não é difícil. Por quê? Porque tem lógica. Se tem lógica, a gente tem uma chance maior de lembrar. Entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Aí o que acontece? Cada pessoa aprende de um jeito.
Tem gente que tem facilidade com disciplinas de humanas. Quem tem facilidade com disciplina de humanas, eu aconselho a utilizar as fórmulas, lei dos senos. Por quê? Porque envolve uma certa memorização. Então já faz direto. Memoriza a lei dos senos. Memorizou a lei dos senos, tem facilidade de memorizar? Usa a lei dos senos e já resolve o problema. Tem dificuldade de memorizar? Vai pela lógica tentando desenvolver uma linha de raciocínio. Qual é? Sempre que você tem triângulos que não são retângulos, tenta encontrar triângulos retângulos dentro deles. Por quê? Porque você vai conseguir mapear algumas informações dentro desses triângulos. Por exemplo, aqui eu sei já que esse ângulo é de 45 graus. Se ele é um ângulo de 45 graus lá, essa medida aqui é H, então eu já tenho uma chance maior de encontrar essa base. E por aí eu vou, tá? Então, quem vai fazer desse jeito? Quem tem facilidade de memorizar. Quem vai fazer desse jeito? Quem tem dificuldade de memorizar. Aqui tem uma lógica. Bom, vamos fazer mais um exemplo aí. Vamos desenvolver aqui, vamos continuar aqui. Alguma dúvida, gente? Quer que eu volte a algum lugar? Não, precisa não. Vamos embora. Exemplo 7. Calcule o valor de x na figura seguinte. Vamos lá, então. Tenta calcular esse aí, por favor. Eu vou copiar ele e jogar lá no OneNote. Tenta copiar, tenta resolver ele, por gentileza. Vou pegar aqui e vou jogar lá. Exemplo 7. Mas esse triângulo não tem hipotenusa, né? Legal. Já é uma observação, né? Talvez eu tenha que utilizar uma outra lei aí. Ele engana também, né? Ele parece que as medidas são iguais, mas não são. Tá vendo que ele colocou aí 5 centímetros e 6 centímetros? Ele também não deu os outros ângulos. Então, como ele não E deu... qual que é o B, o C, o A? Aí você pode dar esses nomes aí, fica a seu critério. Essa questão aí dos nomes deles. Qual que você chamou aí do que aí? Fala aí que eu coloco aqui. Você chamou o X de quê? De C? E o 5? A. Entendi. Beleza, você fez assim. Aí você está usando qual Aí relação? usa aquela do cosseno? Aí aqui a gente já tem que usar do cosseno. Por quê? Porque se a gente parar para observar a lei do cosseno, existe também uma análise bem boa assim, para a gente já ir direto na ideia de se a gente vai usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Para a lei dos senos, eu preciso de pelo menos 2 ângulos. Olha só que interessante. Lei dos senos, eu preciso ou de 2 ângulos ou de 2 medidas. Na verdade, eu preciso das duas informações, 2 ângulos e 2 medidas. E eu posso retirar uma delas. Então, ou eu tenho 2 ângulos e 2 medidas. Então, ou eu tiro um ângulo e coloco 2 medidas, ou eu tiro uma medida e coloco 2 ângulos. Por quê? Porque esse outro aqui vai ser minha incógnita. Então, eu tenho 30 e 45, 2 ângulos, que são relacionados com 2 medidas, x e 10. Beleza, vou encontrar o x. Nesse caso de cá, eu não tenho 2 medidas. Ele me deu... Desculpa, eu não tenho 2 ângulos. Ele me deu 3 medidas, que é x, 5 e 6, e ele me deu um ângulo. Então, a estrutura do cosseno é 3 medidas de um ângulo ou 3 ângulos de uma medida. Aí a gente tem que verificar, porque se na verdade eu tiver os 3 ângulos e uma medida, eu uso já de novo a lei dos senos. Então, cosseno você só utiliza quando você tem um ângulo e 3 medidas. Tá? Como assim 3 medidas? X, 5 e 6. Aí eu vou lá na lei do cosseno. A lei do cosseno traz para a gente essa cara. Por que eu estou falando de 3 medidas? Para qualquer equação que eu adotar da lei do cosseno, eu preciso do A, do B e do C. Ou seja, medida A, medida B e medida C. E de apenas um ângulo, que é o alfa, o beta ou o gama. Faz sentido? Olha a estrutura dele, né?
Então, eu tenho que... o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o x, que a Andressa chamou de c. Então, eu vou pegar esse último aqui, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais... Deixa eu colocar ele aqui do lado para ajudar aí na visualização. Eu coloco lá c ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, que é a medida que acompanha o x. Deixa eu colocar de cá. C ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno gama. Beleza? Aí eu venho substituindo aqui, ó. O que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho que x ao quadrado é igual ao A ao quadrado, que dá 5 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 6, vezes o cosseno de 60. Quanto que dá isso aqui? X ao Cosseno quadrado de 60 é meio. mais 36, menos 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60. E o cosseno de 60 é? Meio. Beleza. Então eu tenho x ao quadrado igual 60 vezes 1 sobre 2 é menos 30. Então fica 25 mais 36 menos 30. X ao quadrado é igual a 31. E aí eu tenho raiz disso? Não. Aí eu deixo como uma raiz. Né? Eu vou olhando para ver como que ele deixou, se ele desenvolveu alguma coisa, mas não tem nada para desenvolver porque é um número primo, né? Então eu tenho aqui raiz de 31. Ele deixou a resposta assim mesmo. Só que ele colocou aqui os centímetros, que foi a unidade. Aí. Pode ser mais ou menos, mas como a gente está falando de medidas, não tem como ser menos raiz de 31, então ele coloca raiz de 31. Deixa eu colocar aqui do lado do exercício. Alguém tem alguma pergunta? São participativos, hein, gente? Não. Só tem eu nessa sala. Pois é, Andressa. Como é que faz, né? Tem que dar ponto de participação só para você. Na verdade, eu estou fazendo esse controle mesmo, tá, gente? Às vezes a gente fala brincando, mas é sério. Vai ter uma pontuaçãozinha aí para participação. Pontuam 3 pontos, né? 3 pontos. Eu tenho até 3 pontos para... Como que eu estou fazendo, né? Tem as atividades em si, os exercícios e o resumo, e aí tem a participação. Então, quando a pessoa participa, ela ganha 100% do que ela fez na atividade. Aí, quando tem uma participação mínima ou nula, aí ele perde a nota lá daquele trabalhozinho lá dos resumos e atividades, né? A Beatriz tem um campo aqui. Pode anotar 3,5 para mim de participação. De 0 a 3, 3,5. Tá. Como eu sei, assim, acredito que seja a dúvida da maioria, a parte mais difícil da matemática é começar o exercício. Assim como na física também é, né? A física parece que ainda é mais difícil de começar o exercício do que na matemática, porque ela envolve ainda uma interpretação ainda mais robusta nesse sentido, né? A matemática às vezes já dá a figura para a gente. Então a gente tem essa diferença aí. A questão aqui é a seguinte, é aquela velha história. De novo, eu vou reforçar. Se você tiver facilidade com memorização, você faz utilizando a lei dos cossenos, memoriza a lei dos cossenos e pronto, apareceu. Qual é a característica da lei dos cossenos? 3 medidas e um ângulo. Qual é a característica da lei dos senos? 2 medidas e 2 ângulos.
Então, ou será 3 medidas de um ângulo, ou será 2 medidas de 2 ângulos. Sempre. Se ele der outros valores, por exemplo, naquele exemplo 5, é muito comum ele não dar todas as informações e você ter que ir lá e descobrir. Né? Como assim descobrir? Vou fazer uma pergunta. Eu fiz uma análise para esse ângulo de 45 graus, mas qual é esse ângulo menorzinho lá em cima? Que ângulo é esse aqui? Ó? Ele não deu isso para a gente, mas a gente consegue vir aqui e descobrir isso. Então, eu descubro e organizo primeiro e aí depois eu uso as leis. Então, eu sempre tenho que pegar e desenhar os ângulos e descobrir todos os ângulos possíveis. Que ângulo é esse aqui? Qual? O verde? É o verde. Pera, 120 menos 45, né? Alguém? 15? Quanto? 15? 15 graus. Bom, tem duas formas rápidas de fazer isso. Aqui, ó. Eu tenho 90 graus, então só faltam 90 dentro desse ângulo maior. Aí eu tenho 30 aqui, sobrou 60. Eu tenho 45, sobrou 15. Eu utilizei o triângulo maior. O que eu poderia fazer também? Eu já tenho 90 aqui. 90 mais 30, 120. Então falta 60 lá em cima. 60 menos 45, 15. Certo? 15 graus. Aí você fala, olha, daqui eu poderia usar qual? Com essas informações que eu tenho, eu poderia usar a lei do seno ou a lei do cosseno? Para encontrar, por exemplo, essa medida x. Do seno. Seno, porque o cosseno precisa de 3 medidas, né? O seno, ele só precisa de uma relação entre duas medidas e 2 ângulos. Eu tenho mais que 2 ângulos, né? Então, seno, beleza, perfeito. Queria provocar essa discussão mesmo. Faltam 1 minuto e 45 para acabar. Aí, o que eu quero fazer com vocês ainda, né? A gente ainda tem aí 10 minutinhos de aula. Eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios propostos aqui, ó. Eu vou provocar vocês para um exercício aqui bem bacana, gente, que é o exercício 4. É um exercício da Unicamp, considerado um vestibular muito difícil, né? E tem um jeito muito fácil de fazer essa número 4 aí, tá? Eu vou cancelar a aula aqui, vou pedir para vocês darem uma lida na número 4 e tentar resolver a número 4. Vou dar um tempinho para vocês, quando a aula estiver quase acabando, eu vou resolver ela com vocês. Combinado? Já vou cancelar o vídeo aqui, a transmissão, e vou iniciar uma outra, tá? Me falta só 10 minutos. Dá tempo, ela faz em 1 minuto, Andressa, por incrível que pareça. Tá? Eu vou cancelar e vou voltar. Por favor, retorne aí para a gente discutir. É um vestibular importante, né? Quem não queria estudar na Unicamp, né? Topíssimo. Então, retorne aí, por favor.